Olá, estamos iniciando a nossa aula número 182 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. O bloco de hoje, ele vai tratar, eu diria, de uma herança litúrgica que o cristianismo assume e herda da liturgia hebraica, através dos levitas, que eram sacerdotes do grande templo. Antes disso, nós gostaríamos que você clicasse aí, se inscrevendo. Na aula anterior, para aqueles que estão chegando agora, nós estudamos o simbolismo religioso do pão, os símbolos religiosos do pão, do vinho, dos holocaustos, do sacrifício com sangue e das primícias. Estudamos esses símbolos religiosos. E hoje, então, entraremos realmente na aula de hoje, que eu acho que é uma aula muito bonita. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, que vai estudar o contínuo, judaísmo, neojudaísmo, cristianismo. Quer dizer, uma continuidade, judaísmo, neojudaísmo, cristianismo. E vamos estudar preliminarmente os argumentos de antropologia que embasam essas modificações da cultura religiosa, do judaísmo até a última fase, que é o cristianismo. Então, a antropologia nos dá algumas coisas do ponto de vista da religião. Preliminares. O conceito mais atual, preliminares, etnia. O conceito mais atual e aceito pela comunidade dos antropólogos define etnia como? O que é etnia? Vocês precisam saber. É uma coletividade de indivíduos, um grupo de indivíduos, um coletivo. Primeiro, da mesma fenotipia, quer dizer, tem a mesma expressão morfológica do gene, que eles têm esse gene. Ou seja, o que eles têm fenotipicamente falando? A cor da pele, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a arquitetura do crânio e a arquitetura facial, os lábios, o nariz. Muito bem, é a estatura. Então, esses são os caracteres fenotípicos dessa etnia. Segundo, eles têm a mesma cultura, eles vivem e hábitos, vivem com essa mesma cultura e têm o mesmo juízo de valor, quer dizer, estabelecem as mesmas normas e regulamentos para ele. Falam a mesma língua, praticam a mesma religião e, além disso, têm a sua própria história, que vem dos seus antepassados, e as suas tradições, e vivem em território próprio e geograficamente delimitado. Então, esse grupamento de princípios ou de informações forma a etnia. Eu não vou entrar aqui em raça, porque eu teria que dar uma outra aula sobre raça, isso não é uma coisa em desuso. Mas eu queria dizer o seguinte: a partir dessa concepção antropológica de etnia, nós podemos caminhar para as consequências desse estudo antropológico sobre a religião. Sobre a religião, né? Antropologia religiosa e antropologia cultural. Ao desconhecer os conhecimentos antropológicos, fixando-se basicamente na liturgia e na fé, quer dizer, a religião, ela se baseou na fé e na liturgia, mas ignorou a antropologia cultural daquele povo, no caso, o povo judeu. Os teólogos e os exegetas não consideraram a própria evolução gradual e penosa da civilização judaica. E que, de acordo com o nosso espiritismo, é consagrada pela lei do progresso. Nesse sentido, surge o grande erro conceitual, acreditar no chamado salto antropológico. Quer dizer, vou dar um exemplo do salto antropológico que não existe. Jesuítas brasileiros vêm para o Brasil, fazem a catequese, submetem os indígenas à catequese, trazem uma nova cultura religiosa, novos hábitos, novos costumes, novos juízos de valor, uma nova religião,
que até então, para eles, indígenas, é absolutamente estranha. Na crença, porque eles já tinham todas essas religiões e ainda mais interagiam com a floresta, com a mata, com a própria natureza. Então é impossível fazer de um índio, naquela época, um crente católico, porque ele não tem estrutura de conhecimento, não tem cultura, não tem hábitos, não tem costumes. É uma imposição mecanicista, diria assim, como se fosse empurrar aquilo para ele. Mas ele realmente não podia assimilar. Então não existe esse salto cultural de fazer um indígena pela catequese num católico praticante. Não existe. Ele ia ficar ligado só à liturgia, porque aqueles costumes, aqueles hábitos que eram impostos a ele, mas lá dentro dele, o que ele sentia, né? Sentia uma bruta insegurança. Então, nesse sentido, tomando esse exemplo fracassado de conversão catequética que houve no Brasil, nós temos que analisar aqui a transição judaica, neojudaica e cristã, propriamente dito. A partir dos levitas, nós estamos estudando aqui a liturgia levítica, transitando para a liturgia cristã. Vamos lá. Jesus, os apóstolos, os primeiros seguidores da doutrina do Cristo, pertenciam à mesma etnia. Tinham os mesmos costumes, os mesmos hábitos, o mesmo juízo de valor, tinham a mesma religião, a mesma fenotipia. Eles tinham uma pele bem morena por causa da insolação lá da Palestina, que é muito forte. Eles tinham que produzir melanócitos, né, para escurecer a pele, de modo que os raios ultravioletas não ferissem o seu organismo. Enfim, ele tinha um cabelo crespo, enfim, olhos pretos, barba também preta. Ou seja, o que era Jesus? Ele descendia de um tronco semítico e de etnia judaica. Bem, falava o mesmo idioma, tinha os mesmos costumes, o mesmo juízo de valor, o mesmo regramento social da época, a mesma religião, a mesma história, a mesma tradição e, particularmente, a mesma fenotipia, como eu assinalei aqui. E como ele descendia de um tronco semítico e tinha etnia judaica, nós podemos citar isso aqui em Mateus 1.1:16, 6 e 7. A genealogia de Jesus em Mateus. Filho de Davi, filho de Abraão. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, são 14. E até Jesus, 14. Então, essa genealogia de Jesus que consta em Mateus 1, ela realmente define a etnia de Jesus e de toda aquela comunidade que estava subindo para o neojudaísmo, que ia transitar para o cristianismo. Agora, nós indagamos a vocês, amados alunos, e a mim mesmo, né, como seria possível negar a origem judaica, a etnia, que constitui um fato comprovadamente científico dentro da antropologia. Pelo contrário, todo esse acervo antropológico, cultural e religioso foi implementado por Paulo na construção da liturgia da fé. Então, Paulo não podia fugir também da sua cultura. Não existe esse salto cultural. Isso que vocês vão me entendendo. Isso não tem nenhum desdoro a ninguém, nem a Paulo. Paulo pode dar um salto cultural. Ele é um judeu, tradicionalmente judeu, no sentido da etnia, no sentido do fenotipo dele, da cor da pele dele, dos costumes dele, do idioma hebraico, do idioma aramaico e dos valores do judaísmo. Ele dá um pulo e, de repente, ele se transforma. Conversão do Paulo. Não existe isso. Ele foi andando no seu ideal e criou o ideal dele, que necessariamente não é o ideal da verdade, não é o ideal de Jesus, mas ele criou. Então, toda essa movimentação, como se tivesse feito um divisor de água entre aqui o judaísmo e aqui o cristianismo, e de repente isso aqui se separa, de repente, não é possível. A antropologia não aceita isso, os estudos científicos não aceitam isso, a antropologia, quando toca a área da cultura religiosa, não aceita isso,
há sempre um processo de transição e gradual e que segue as leis do progresso que o próprio Espiritismo define. Não haveria como, é questão social e de evolução cultural do homem. E mais, foi autenticado por Jesus no que toca às leis de Deus. Tudo isso, todo esse sistema ético, e no caso da cultura religiosa, foi autenticado por Jesus. O que eu estou dizendo aqui foi autenticado por Jesus. Ele diz em Mateus 5,17: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Então Jesus mostra que o lado divino da lei mosaica, como sendo divino, é imutável e eterno. E sendo imutável, ser eterno, sendo uma criação do próprio Deus, ele respeita isso e ele puxa isso para ele. Né? Enfim, ele segue isso. Então nós estamos começando a entender que a religião, quando bateu o dogma da fé, quando bateu a doutrina, quando bateu todos esses conceitos teológicos que fogem à razão e fogem até a própria história do pensamento humano como evolução, como critério de inteligência, como busca de uma verdade maior, forma tudo, porque é uma imposição, eu diria quase de uma massa firme, um bloqueio do pensamento do homem, ela construiu um sistema dogmático viciado. E não adianta dizer que eu estou contra, porque os fatos estão aqui. Os fatos antropológicos. Então nós concluímos, a liturgia da dogmática da fé paulina vai herdar as práticas ritualísticas dos levitas, que é a tribo de Levi que forma o corpo sacerdotal judaico. E nós vimos lá a liturgia dos levitas, o holocausto, o pão e o vinho, ela está lá atrás com eles, ainda com Melquisedeque. O sacrifício mediante o sangue, vimos também a oferta das primeiras colheitas, dos primeiros frutos, que é a primícia a Deus. Então todo esse sistema litúrgico é trazido pela cultura que vai nascer, a nova cultura religiosa, mas ela herda isso. E outro fato também que causou muita espécie aqui a estudo é a negação sistemática da etnia judaica de Jesus, que isso nunca foi valorizado, isso foi escondido. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver sempre que tem uma oposição, judeus contra Jesus, judeus contra Jesus. É uma tônica, é um discurso da Bíblia, dos evangelhos. Quer dizer, fazendo uma oposição de Jesus contra... Mas quem era ali são os judeus? Os judeus são todos. São como se fosse no Brasil, os brasileiros contra Jesus, mas são todos brasileiros, nesse caso. São todos da etnia, no caso, judaica. Então, quem poderia ser oposição a Jesus? Somente o clero. Era o clero que se opunha, não era o povo. O povo adorava Jesus, Jesus fazia milagres junto a esse povo, fazia curas, fazia ressuscitações, ele expulsava demônios, ele atuava com uma beleza incrível, de amor e de justiça e de bondade. O povo adorava Jesus. Jesus subiu o monte, fez o grande sermão da montanha, o povo todo lá embaixo, multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Enfim, o povo adorava, amava Jesus, porque eram todos judeus, sobretudo os judeus mais pobres. Agora, não eram os judeus como a generalidade do povo judeu. Era um segmento do povo judeu que era o clero. Então, a Bíblia é um grande instrumento, e, lamentavelmente, de gerar antissemitismo, porque as pessoas não compreendem o que eu estou dizendo aqui, porque elas não vão estudar mesmo, então elas ficam já achando que os judeus crucificaram Jesus, que Judas era judeu, associa o termo Judas a judeu, e vai por aí, numa batida sistemática de antissemitismo que constituiu hoje um grande fenômeno, que até hoje os judeus são vistos sob essa ótica daqueles que martirizaram e levaram Jesus à morte. Mas não é isso. Não é isso. Essa Bíblia tinha que ser mudada. Em vez de falar a palavra judeus, tinha que dizer o clero judaico. Aí é diferente. Aí é um segmento. E essa é a verdade. Então, as autoridades religiosas devem gradualmente rever essas questões que apontam por uma grande situação de ordem social e de ordem
eu diria, também religiosa e fraternal. Bom, feito isso, vamos ver algumas práticas que foram adotadas por Paulo, que são heranças da liturgia levítica. Primeiro, expiação. Levítico 1.4. Se sua oferta foi holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, aqui, a necessidade do pecador sofrer, seu sofrimento, expiação, é transferida e deslocada para o holocausto. Então, eles acreditavam que trazendo aquele boi, trazendo aquele cordeiro, sacrificando aquele cordeiro e antes disso colocando a mão sobre a cabeça e após sacrificar, no caso o holocausto era queimá-lo, enfim, a partir disso ele que ofertou aquele sacrifício, aquele holocausto, ele ficaria livre dos pecados. Olha só o paralelismo lá. Eles acham que Jesus, sofrendo o holocausto da cruz, também vai nos deixar livre de pecado. Então essa é a transição judaica. Vamos andando. Perdão. Levítico 4, 27 e 31. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou não fosse feita, e se tornar culpada, ao seu pecado que ela caiu lhe for notificado, trará para a sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta, pelo pecado, e o imolará no lugar do holocausto. O sacerdote a queimará sobre o altar com um aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Outra vez, o sacrifício como mecanismo de perdão. Como se observa, os sacerdotes judaicos, através dos atos litúrgicos, tinham pleno comando dos fiéis. Eram eles intermediadores junto a Deus que consagravam a expiação e o perdão, libertando os fiéis de qualquer sentimento de culpa ou de constrangimento moral. A liturgia bem executada deixava todos livres e felizes, né, na cultura deles. Então nós estamos vendo que holocaustos, vimos dois tipos de holocaustos, e tudo isso é muito surpreendente. Mas vamos continuar. Paulo, a dogmática paulina apropria os conceitos de expiação e perdão que nós vimos aqui. Surge a liturgia católica. Seguindo o modelo sacrificial e as práticas do holocausto dos seus avós, os levíticos, Paulo constrói Jesus como aquele que dará a sua vida, qual os cordeiros e os bois do levita, para resgatar o que Paulo chama de pecado. Cria o termo remissão dos pecados e complementa pelo sangue de Jesus. Ao fim do percurso ritualístico, o fiel também se encontrará liberto do sofrimento, da expiação e alcançará o perdão. Então, Paulo apropriou-se da liturgia judaica, a igreja consignou entre aspas, esse milagre, porque Jesus sacrificando, dando seu sangue, a sua vida, ele redimirá todos nós, a semelhança do que entre os levíticos, os judeus oferecendo o seu holocausto, estavam redimidos pelo pecado mediante, né, a sanção dos sacerdotes que intermediavam a vontade de Deus. A mesma coisa continuou. Nós vamos ficar livres dos nossos pecados, não há lei da causa e efeito, não há ações negativas no passado,
enfim, nós não pecamos, não erramos, nada disso. Desde a partir do momento que fizemos todas as coisas erradas, há de absurdo. Se o sujeito tivesse matado um outro, assassinado outro, ele ofereceria na fé de Jesus e seria absolvido até do seu homicídio, porque era a remissão dos pecados. O absurdo, né? Isso é um exemplo extremado e absurdo. Mas, de toda forma, tudo isso foi um contínuo. E eu mostrei aqui pela antropologia que isso tudo seguiu religiosa, antropologia cultural religiosa, tudo seguiu o movimento. Então, eu espero que na aula de hoje vocês estejam entendendo que o nosso pensamento ele se movimenta muito bem, o pensamento do homem. E o homem vai buscando cada dia se melhorar. É por isso que hoje as pessoas mais esclarecidas sabem que não alcançarão Deus pela liturgia, nem pelos cultos exteriores. Nem acreditam em milagres e predições, que são leis divinas, ainda por nós desconhecidas na sua movimentação e na sua relação causal. Mas, de tudo isso, fica o conhecimento hoje da antropologia, fica o conhecimento da etnia, fica o conhecimento de Jesus pertencer à etnia judaica. Esclarecemos tudo isso e damos continuidade ao nosso trabalho, porque, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João. E qual é a verdade que vai nos libertar? É o conhecimento. Porque aquele que vive na obscuridão, do preconceito, na ignorância, ele está sempre preso aos seus preconceitos e às suas ideias pré-formadas ou seu próprio fanatismo religioso. Esse é um sujeito preso. Mas a libertação não vai haver, vai existir através do desenvolvimento do nosso saber, do nosso conhecimento religioso, das palavras de Jesus interpretadas pela doutrina do Cristo, já que a doutrina de Jesus não é a doutrina da igreja, são duas doutrinas diferentes, nós vamos ver mais além, assim como a doutrina do Paulo não foi a doutrina de Jesus. Isso está tudo contido nos evangelhos de Jesus, mas a partir disso, desse movimento, nós ficaremos mais livres e poderemos caminhar com muito mais tranquilidade e paz. Portanto, que Jesus nos abençoe. Amanhã daremos continuidade a essa transição litúrgica do judaísmo para o neo-judaísmo e para o cristianismo nascente.